Crítica textual em defesa da fé cristã. Papiro P64 Magdalen, um papiro fragmentado do Evangelho de Mateus, datado em 50 a 66 d.C. É o mais antigo manuscrito do Novo Testamento que possuímos. São 6 fragmentos aqui que contêm alguns versos de Mateus capítulo 26. Este papiro contém o texto de Mateus 26, de versos 7 a 33, porém fragmentado, frente e verso. Sua datação remonta diretamente ao primeiro século. O papirologista que redatou ele em 1995 foi o renomado Peter Thier, um acadêmico alemão reconhecido internacionalmente, com inúmeros artigos publicados e revisados por pares, inclusive este artigo de datação do papiro P64 Oxford. Seu método paleográfico para tal conclusão é irrefutável dentro do mundo acadêmico. Embora existam opositores de sua tese, os mesmos nunca puderam refutar o seu escrutínio, método histórico paleográfico por comparação ortográfica, sintática, morfológica e literária. De acordo com Peter Thier, perito em papirologia, existe forte evidência de que esses 3 fragmentos de papiro do Evangelho de Mateus, conhecido como o papiro de Magdalen, foram escritos no primeiro século. Depois de comparar os fragmentos que possuem partes do capítulo 26 de Mateus com uma antiga carta comercial encontrada no Egito, Thier notou que o documento egípcio era semelhante ao papiro Magdalen, quase como se fossem gêmeos, na aparência geral e na forma e traçado das letras individuais. Thier e o coautor Matheus d'Ancona concluíram no seu livro Testemunha Ocular de Jesus novas provas em manuscritos sobre a origem dos evangelhos, que as similaridades entre os 2 documentos indicam que foram escritos aproximadamente na mesma época. Mas quando? A carta comercial é datada no ano 12 de Nero, o Senhor, 30 de Epífano, que equivaleria em nosso calendário a 24 de julho de 66 d.C. Este é um trabalho acadêmico que se submete à análise do aparato crítico textual manuscritológico. Temos aqui algumas referências. Peter Thier, papiro Magdalen. Estes 6 fragmentos estão escritos em grego uncial koiné maiúsculo. Contém a passagem de Mateus 26, dos versos de 7 a 33. Thier chegou a essa conclusão sobre a datação do papiro utilizando o método primário e mais seguro, no tocante à paleografia para a exatidão da composição de textos antigos em idioma grego. Ele comparou em dados cruzados a caligrafia, a morfologia, o traçado das letras e o seu estilo vocálico, sua sintaxe, com pelo menos outros 4 documentos provenientes do primeiro século, e são inquestionavelmente idênticas, portanto, estabelecendo essa data antiga para o P64, que não pode ter sido escrito depois de 70 d.C., ficando entre os anos 50 a 68. Obviamente, os inimigos da ortodoxia não irão concordar com Peter Thier, porém as evidências papirológicas estão do nosso lado. Ao lado dos céticos, só as pressuposições obstinadas. Então temos o método crítico paleográfico de Peter Thier. O papirólogo comparou o P64 com 3 documentos datados consensualmente dentro do primeiro século para chegar à sua conclusão. Através da grafia, da ordem geral das palavras, a morfologia das letras, ele pôde chegar a uma incontestável data entre 50 e 66 d.C. Outros críticos textuais imparciais também concordam com Peter Thier, como por exemplo Philip Comfort, José O'Callaghan, Charles Hort, Paroski. São 3 os documentos do primeiro século utilizados para o método de comparação. Um fragmento de papiro do Antigo Testamento em grego descoberto na região de Massada, deserto da Judéia, um pedaço de cerâmica com inscrições em grego do primeiro século, descoberto também em Massada, e um manuscrito contendo uma passagem do livro de Deuteronômio em grego, descoberto ali nas grutas de Khirbet Qumran, deserto do Mar Morto. Então temos aqui, este aqui é um fragmento do texto de um manuscrito dos profetas menores, da Taná. Analisando as letras separadas, Peter Thier notou a semelhança na grafia. Aqui, por exemplo, a letra Rho é idêntica à do papiro Magdalen, P64. Então temos aqui a letra Rho e temos o papiro Magdalen, P64, com Rho. Percebam que a cauda, a sua extremidade inferior é mais alongada, igual no papiro aqui da Taná encontrado ali no deserto
de Khirbet Qumran. Não, na região ali de Massada. No mesmo fragmento dos profetas menores, notamos a semelhança evidente entre outra letra grega. Aqui nós temos o eta, que é estritamente idêntica à do papiro P64. Então olha a comparação, P64 aqui na tela esquerda, do lado direito, o papiro ali contendo uma passagem do Antigo Testamento. Este é um fragmento de cerâmica encontrado nas cavernas dos horrores em Massada. Sua inscrição não pode ser posterior ao ano 68, ano Domini, ou seja, depois de Cristo, pois ela foi destruída nesse período pelos romanos. Na inscrição podemos ver um alfa idêntico ao do papiro P64, tendo o seu traço, em vez de horizontal, diagonal. Esse traço estranho do alfa só é encontrado na literatura grega cursiva no primeiro século. Olha que interessante, aqui nós temos o alfa com o seu traço, em vez de horizontal, diagonal. Da mesma forma que nós podemos encontrar também nesse fragmento de cerâmica encontrado ali nas cavernas dos horrores, em Massada. No mesmo fragmento de cerâmica, também a letra grega iota está idêntica à do papiro P64, tendo um alargamento na extremidade vertical da letra, também muito peculiar em inscrições posteriores. Lembrando que aqui são apenas partes do artigo publicado por Peter Thiel em uma revista suíça. Eu vou dar aqui no final do vídeo, vou trazer a fonte aqui do artigo acadêmico. Aqui temos um manuscrito fragmentado do livro de Levítico. Notamos a semelhança da letra grega Y, com enorme semelhança com a do papiro P64, tendo sua cauda vertical mais alongada para a extremidade inferior. Tal característica também é própria da grafia do grego cursivo em meados do primeiro século. Então temos aqui o Y com a cauda também mais alongada. No mesmo texto grego do livro de Levítico temos o alfa, novamente com o traçado idêntico ao do papiro P64, vertical, tendo seu traço vertical mais alongado diagonalmente, começando sempre na extremidade da primeira linha vertical, que forma a grafia. Portanto, todo o trabalho acadêmico de Peter Thiel foi amparado pelo método crítico histórico mais confiável na datação de documentos antigos, o que chamamos de comparação de grafia morfológica. Qualquer escrita no mundo sofre com o passar dos tempos modificações, adaptações e variações ortográficas. E com base nessas modificações, os profissionais da área da filologia, da papirologia, da paleografia e da crítica equidótica podem reconstruir a longevidade de uma vogal ou de uma consoante alfabética. Todo o trabalho de Peter Thiel não foi por menos publicado em um periódico acadêmico revisado por pares, em uma revista suíça. Infelizmente, os críticos liberais, os acadêmicos anti-ortodoxos e os teólogos progressistas têm ignorado a tese desse cientista, que hoje é uma das maiores autoridades no mundo em papirologia e paleografia. Porque para esses eruditos céticos é melhor defenderem a vertente que atribui aos evangelhos uma data no segundo século para sua autoria, fazendo assim suas escolas desacreditarem da historicidade dos evangelhos, bem como de suas testemunhas oculares, visando promoverem o relativismo teológico, que é uma futilidade diabólica. Conclusão. A descoberta desse papiro foi excepcionalmente relevante para o estudo analítico dos documentos bíblicos. Ele estabelece um marco temporal no tocante à legitimidade do Evangelho de Mateus, inserido diretamente na segunda metade do primeiro século, circulando já no Egito como um documento escrito. Esse fato refuta as pretensões dos negacionistas acadêmicos, quando afirmam que os sinóticos não são obras provenientes de testemunhas oculares ou contemporâneos dessas testemunhas, mas copistas posteriores ao primeiro século, escritos anônimos. E mais uma vez, as evidências batem a especulação parcial dos céticos. Então aqui temos a fonte, o artigo acadêmico, Peter Thiel, Carsten Peter Thiel, Papiro Magdali, Gregory Alland, que é a numeração, P64, Reappraise eu, Zeitschrift for Papyrology. Então está aqui 1995, a página e a numeração do artigo. Temos aqui a foto da revista, temos o ano de 1995, temos aqui o nome da revista, do periódico, Zeitschrift für Papyrology, e a publicação feita pelo Carsten Peter Thiel, erudito alemão. Crítica textual em defesa da fé cristã.